A guerra no Irã parece estar entrando em sua fase final, mas só existe uma maneira disso terminar, e envolve algo que ninguém quer admitir. Bem-vindo ao America Uncovered, eu sou Chris Chappell. Bem, conseguimos, pessoal. Hoje marca o 100º episódio que fizemos sobre o Irã. Pelo menos é o que parece. De qualquer forma, a guerra parece perto do fim. Na sexta, o ministro das Relações Exteriores do Irã anunciou que o Estreito de Hormuz estava totalmente aberto. E para comemorar, achei que faria alguns investimentos. Isso mesmo. Vou apostar tudo no transporte marítimo iraniano. Comprar barato e vender caro, certo? Vamos ver, 500 ações pelo valor de mercado atual, soma aqui. E pronto, aí está. Agora só preciso sentar aqui e esperar o dinheiro começar a entrar. Hoje à noite, o presidente Trump anunciou que os Estados Unidos apreenderam e abordaram um navio cargueiro iraniano. Droga. Se eu tivesse ouvido o patrocinador deste episódio, o Investing.com, feito para quem quer investir com sabedoria. Com a crise do petróleo no Estreito de Hormuz e mudanças geopolíticas rápidas, os preços disparam e mercados caem. Mas onde há perdedores no mercado, também há vencedores. Com as ferramentas certas, baseadas em dados, a incerteza do mercado pode, na verdade, te beneficiar. É isso que o Investing.com oferece, especialmente o Investing Pro, o principal produto deles. O Investing Pro é uma excelente plataforma profissional de pesquisa e dados que te ajuda a analisar ações, entender os fundamentos das empresas e tomar decisões mais informadas tanto no curto quanto no longo prazo. E tudo isso em um só lugar. Deixe-me te dar um exemplo. Até a semana passada, as ações da Netflix tinham subido mais de 13% em um mês. Isso pode parecer bom, mas o Investing Pro me mostrou que a mais de $107 por ação ela estava supervalorizada. E o Investing Pro estimou que o valor justo estava mais próximo de $99. E então, no dia seguinte, bum, as ações da Netflix caíram. Atualmente está sendo negociada perto do valor justo previsto pelo Investing Pro. É por isso que mais de 300 mil investidores usam o Investing Pro todos os dias para esse tipo de análise. E quando se trata de lidar com mudanças geopolíticas rápidas, a ferramenta Warren IA deles pode ser especialmente útil. Pergunte, por exemplo, quais ações mais se beneficiariam se os Estados Unidos controlassem o Estreito de Hormuz? E ele me dá um relatório completo, incluindo uma tabela com 5 empresas de energia e indústria que ele prevê que vão valorizar. Essa é a diferença entre apenas olhar as manchetes das notícias e ter um verdadeiro processo de investimento baseado em banco de dados. É por isso que eu recomendo que você confira o Investing Pro. E agora, o Investing Pro está fazendo uma promoção relâmpago. Você pode adquirir o Investing Pro com até 55% de desconto usando meu link e meu código, America Uncovered. Você ganha mais 15% de desconto acumulado. É o melhor preço que você vai encontrar. Então clique no link na descrição e use o código America Uncovered para garantir o desconto. Certo, voltando ao Estreito de Hormuz. Irã e Estados Unidos concordaram com cessar fogo de 2 semanas em 8 de abril. Isso colocou em espera os planos de Trump para atacar usinas e pontes, que teriam levado os Estados Unidos a destruir a infraestrutura crítica do Irã e causado um desastre humanitário. O acordo era simples. O Irã reabre o estreito, os Estados Unidos param de bombardear e todos voltam para casa. Exceto que ninguém voltou para casa. Os Estados Unidos mantiveram o bloqueio naval dos portos iranianos, argumentando que o bloqueio e o cessar-fogo eram questões separadas. Do lado iraniano, a situação também continuou insegura para a navegação comercial. Aqui é o Uranium 780, chamando você no canal 16. O Estreito de Hormuz ainda está fechado. Nós vamos abri-lo por ordem do nosso líder Imam Khamenei, não pelos tweets de alguns idiotas. Ok, preciso fazer alguns esclarecimentos sobre isso. Primeiro, não está totalmente claro de quem são os tweets a que eles se referem, se são do Trump ou dos ministros das Relações Exteriores do Irã. A Guarda Revolucionária Islâmica não apoia nenhum dos dois. Além disso, não há como confirmar que a transmissão veio da própria Guarda. Qualquer pessoa com acesso àquela frequência poderia ter enviado a mensagem. Dito isso, pode ter vindo da Guarda Revolucionária Islâmica, pois no sábado, lanchas da Guarda abriram fogo contra embarcações comerciais que tentavam atravessar o estreito. Isso incluiu 2 navios com bandeira indiana. A Índia, aliás, é uma das 5 nações amigas que receberam passagem segura no estreito por Teherã. Então, o Irã atirou em seus próprios amigos. Bela diplomacia, pessoal.
Mas então foi a vez dos Estados Unidos. No domingo, um destroyer dos Estados Unidos interceptou um navio cargueiro iraniano chamado Tosca, perto do Golfo de Omã. Esse navio já estava sob sanções dos Estados Unidos e parecia não seguir bem instruções. Após se recusar a voltar, os Estados Unidos dispararam contra a casa de máquinas do navio, desativando-o. Fuzileiros navais dos Estados Unidos sobrevoaram o navio de helicóptero, desceram por cordas e tomaram a embarcação. Cara, tô tendo flashbacks de Modern Warfare. Mas por mais legal que isso seja, isso representa um problema sério. As negociações não estão funcionando. E elas não estão funcionando porque os Estados Unidos não fazem ideia de quem realmente está no comando em Teherã. Vez após vez, os diplomatas do Irã dizem uma coisa, e a Guarda Revolucionária faz o oposto. Como quando o presidente do Irã pediu desculpas na TV estatal pelos ataques contra outros países do Golfo, mas a Guarda Revolucionária disse: ignorem e continuem bombardeando. Esses ataques a navios no Estreito são o exemplo mais recente. E isso não é sinal trocado, são dois centros de poder diferentes operando de forma independente. As pessoas à mesa podem fazer promessas, mas simplesmente não conseguem fazer com que o CGRI as cumpra. Para entender por que isso acontece, é essencial compreender o CGRI. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica foi criado após a Revolução de 1979 especificamente porque o Ayatollah Khomeini não confiava nas forças armadas convencionais do Irã, o Artesh, para proteger a revolução. Então ele criou uma força armada paralela, melhor financiada, mais conectada politicamente, ideologicamente comprometida, e que não respondia ao governo, mas sim diretamente ao líder supremo. Por 47 anos esse foi um arranjo estável. Mas em 28 de fevereiro deste ano, ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel mataram o sucessor do Ayatollah, Ali Khamenei. Seu filho, Mojtaba, representado por este simpático recorte de papelão, assumiu o papel desde então. Mas Mojtaba não é um grande Ayatollah. Ele não tem credenciais clericais significativas. Sua autoridade se baseia quase totalmente no fato de seu pai ter ocupado o cargo antes e no apoio da Guarda Revolucionária. Ou o que restou dele não sabemos. Isso cria um problema circular. A legitimidade da Guarda Revolucionária deriva do líder supremo. A autoridade do líder supremo atualmente deriva da Guarda Revolucionária. Ninguém está realmente no comando, eles só estão sustentando um ao outro. Enquanto isso, o governo eleito do Irã, incluindo o presidente e o presidente do parlamento, negocia com os Estados Unidos. Sempre que há avanços dos dois lados, a Guarda Revolucionária do Irã sabota tudo. O principal negociador do Irã realmente reconheceu essa dinâmica, apresentando isso como uma vitória estratégica, dizendo: nós não destruímos o inimigo, eles ainda têm dinheiro e armas, mas foram derrotados na estratégia contra nós. Parece um homem alegando vitória por não admitir que não controla seu exército. Trump percebe que isso não funciona, então o Bridge Day voltou ao cardápio. Ele escreveu no Truth Social: estamos oferecendo um acordo muito justo e razoável e espero que eles aceitem. Porque se eles não aceitarem, os Estados Unidos vão destruir cada usina de energia e cada ponte no Irã. Chega de ser bonzinho. Isso mesmo, chega de ser bonzinho. Chega de ser o senhor Clihihihil. Mas com ou sem o Bridge Day, a Guarda Revolucionária Islâmica enfrenta sérios problemas. Veja esse organograma. A coluna da Guarda Revolucionária Islâmica é uma montanha de caveiras. Os ataques dos Estados Unidos e Israel em fevereiro foram uma decapitação direcionada ao comando da Guarda Revolucionária Islâmica. Como resultado, a organização tem passado por substituição após substituição nos últimos 50 dias. Agora compare isso com o Artesh, o exército convencional do Irã, menos ideológico. O alto comando deles está praticamente intacta. Esses caras não eram o alvo principal. Se você vê este programa, deve achar isso ótimo. Com a Guarda Revolucionária sendo bombardeada de volta à Idade da Pedra, o Artesh pode assumir e pôr fim às suas travessuras. Apesar de possível, é uma disputa para ver quem perde homens e equipamentos antes. A Iran International informou em março que as Forças Armadas do Irã enfrentam sérias faltas de suprimentos, mais deserções e maior atrito entre o exército regular e a Guarda Revolucionária. E parece que a Guarda Revolucionária está percebendo isso, tanto que, quando os soldados do Artesh se ferem, a Guarda Revolucionária simplesmente os deixa morrer.
Fontes disseram que as unidades do exército regular estão sofrendo baixas significativas, mas que o pessoal da Guarda Revolucionária se recusou a transportar soldados do exército feridos para hospitais, apesar de terem acesso a instalações médicas. Isso não é rivalidade entre forças. Isso é um grupo armado ativamente sabotando o outro enquanto deveriam estar lutando contra o mesmo inimigo. O Artesh também está sendo privado de recursos. Foi relatado que algumas unidades receberam apenas 20 balas para cada 2 soldados do Artesh. E unidades de campo em várias áreas também estariam operando sem acesso confiável à água potável ou suprimentos alimentares suficientes. A Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, também não está indo muito melhor. Depois de serem absolutamente esmagados pelos Estados Unidos e por Israel, as tentativas deles de mobilizar reservistas fracassaram em grande parte. Muitos dos convocados para o serviço, segundo relatos, não se apresentaram aos centros militares. Alguns aproveitam a situação para deixar suas áreas e ajudar familiares a buscar regiões de fronteira na esperança de sair do país. Um exército cujos soldados fogem para a fronteira não está vencendo a guerra. Mas é o seguinte, as lanchas da Guarda Revolucionária no Estreito ainda estão atirando. Os comandantes substitutos ainda estão dando ordens. A instituição ainda está funcionando mal, mas ainda assim funcionando. Por quê? Porque eles não têm escolha. Para entender onde isso vai dar, precisamos voltar à última vez que os agentes de repressão ideológica do Irã enfrentaram uma crise existencial, a Revolução de 1979. O Shah tinha a Savak, sua polícia secreta. Eles eram comprometidos, pessoalmente leais ao regime e profundamente temidos pelo público. Quando a revolução chegou, a Savak lutou. Os militares convencionais predecessores do Artesh não lutaram. Eles declararam neutralidade em um momento crítico e se afastaram. Quando a revolução tomou conta, a Savak foi caçada. Oficiais enfrentaram tribunais revolucionários que às vezes duravam minutos antes da execução. A instituição foi extinta. Agora vem a parte importante de hoje. A Guarda Revolucionária Iraniana surgiu dos comitês revolucionários que substituíram a Savak. Os homens que a criaram tinham acabado de ver o que aconteceu com os agentes de repressão do Estado quando aquele governo caiu. Um acordo de paz genuíno, que produza um Irã estável e reformado, com verdadeira supervisão civil, significa responsabilização. Não apenas por esta guerra, mas pelos massacres de janeiro de 2026 por 2022 por 47 anos de retaliação brutal contra o povo iraniano. Um acordo negociado não é apenas uma ameaça ao poder da Guarda Revolucionária Islâmica, é uma ameaça às suas vidas. E essa é a armadilha que ninguém em Islamabad comenta publicamente. Você não pode negociar um acordo de paz quando uma das partes do conflito acredita, com razão, que a paz é mais perigosa para eles do que a guerra. Como as coisas estão, o cessar-fogo expira hoje. Uma segunda rodada de negociações pode ou não acontecer, e o Bridge Day se aproxima no horizonte. Não há outra saída para isso. A Guarda Revolucionária Islâmica tem que morrer para que o Irã possa viver. Vamos torcer pelo melhor. Se quer investir com inteligência, não tente prever o futuro pelas manchetes. Use dados reais e análises do Investing Pro para evitar o caos do mercado e investir onde há potencial de verdade. Clique no link abaixo para garantir o desconto relâmpago de 55%, além de mais 15% de desconto, usando o código America Uncovered. Essa promoção relâmpago não vai durar para sempre, então aproveite enquanto o link ainda está ativo. Sou Chris Chappell, até a próxima!